Os Himalaias tibetanos. Nos anos 30, os nazistas começaram a procurar no topo do mundo evidências de antigos altos sacerdotes que acreditavam serem seus ancestrais de sangue. A crença nazista nesses ancestrais viria a formar a base da nova religião da Alemanha, uma religião tendo Adolf Hitler como sumo sacerdote. Inspirando a cruzada maligna de Hitler, havia uma crença que dizia que o sangue puro ariano estava sendo contaminado pelas chamadas raças inferiores, e uma vez livre desses elementos estranhos, a nova raça dos super-homens arianos dominaria o mundo. Essa foi a interpretação nazista das antigas lendas e conhecimentos ocultos datados de milhares de anos. Para comprovar sua superioridade, os nazistas não deixariam nenhum mito ou religião inexplorados. Na verdade, tomariam emprestado de qualquer crença aquilo que se adaptasse à causa ariana. Como alicerce para essa nova crença, Hitler precisava eliminar as religiões concorrentes. Para adquirir total controle, ele não apenas utilizou o poder do mito, mas incorporou o ritual cristão. Seu círculo interno, que tinha fortes laços com o oculto, o ajudaria a conquistar essa meta. Entre eles estava o vice-führer Rudolf Hess, cuja correspondência revela uma devoção pela astrologia e por previsões através das estrelas. O comissário nazista encarregado da filosofia e educação Alfred Rosenberg, que escreveu o livro estabelecendo os dogmas da religião nazista. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, cujo diário registra seu emprego de previsões astrológicas no planejamento da guerra contra os aliados. E Heinrich Himmler, comandante da SS e dos campos de extermínio nazistas, cujos documentos pessoais revelaram que ele era um mestre ocultista do Terceiro Reich e, em última análise, o arquiteto da nova religião nazista. Na base dessa nova religião, havia uma antiga lenda oculta que conta a história de um continente em algum lugar do Atlântico Norte. Ali teria existido uma raça de super-seres que caíram em desgraça, vítimas das maldades e dos vícios. Uma grande inundação varreu esses seres da face da terra. Mas antes que todos fossem destruídos, alguns sacerdotes escaparam de barco, indo parar na Índia e nos altos picos do Tibete. Esses sacerdotes sobreviventes, que segundo os místicos pertenciam à raça original dos homens-deuses arianos, seriam os ancestrais de todos os povos indianos e europeus. A terra chamava-se Atlântida. Alguns místicos alemães proclamaram que o mito da Atlântida era a história real, a prova de que os arianos eram o povo escolhido, descendentes dos super-seres da Atlântida que haviam perdido seus poderes ao se unir a meros mortais. A doutrina nazista baseia-se nessas teorias. O Reichsführer SS Heinrich Himmler, um nacionalista extremado, outorgou-se a missão de provar que os povos germânicos eram descendentes da raça-mãe da Atlântida. Os nacionalistas, particularmente aqueles que acreditavam na superioridade da raça ariana, sempre alimentaram a ideia de uma ilha desaparecida, escondida do mundo, algum tipo de utopia.
Himmler talvez tenha imaginado que ficasse no Tibete e que essa raça-mãe, a raça-mãe Atlante, como Himmler gostava de chamá-la, talvez estivesse nas montanhas tibetanas. Os descendentes ainda estariam vivos. Himmler acreditava que a lenda oculta da Atlântida era verdadeira, que os míticos superseres da Atlântida teriam viajado do Tibete para o norte da Europa e que seus descendentes formaram as raças nórdicas ou arianas. Expedições patrocinadas pelo governo sob a direção de Himmler foram enviadas ao Tibete em busca de evidências dos seus ancestrais. Para documentar esse processo, pesquisadores nazistas realizaram um filme. Em 1946, durante o interrogatório pós-guerra conduzido pelo Exército dos Estados Unidos, o cientista da SS que liderou uma das expedições ao Tibete descreveu seu primeiro encontro com Himmler. Ele disse: Himmler mencionou sua crença de que a raça nórdica não era fruto da evolução, mas que teria descido diretamente dos céus para o continente atlântico e que antigos imigrantes da Atlântida fundaram uma grande civilização na Ásia Central. Embora ele fosse um homem muito racional e calculista, era também um idealista romântico e certamente acreditava em mitos. Do contrário, não teria gasto tanto dinheiro, tempo e energia como gastou enviando expedições ao Tibete. No Tibete, aldeias foram sujeitas a inspeções rigorosas pelos pesquisadores nazistas, buscando encontrar o que chamavam traços físicos arianos: testas estreitas, membros longos e feições angulosas. Isso naturalmente foi apressado quando a guerra começou, porque naquele momento eles já eram capazes de realizar experimentos ainda um tanto inocentes em seres vivos. Estou me referindo às medições de crânio das pessoas, por exemplo. A busca para provar a superioridade da raça ariana logo tornou-se criminosa. Os nazistas começaram a matar pessoas e usar seus corpos em experimentos. Acreditavam que uma vez que conseguissem provar que seus ancestrais eram deuses, bastaria apenas mais um simples passo para recriar essa raça de homens-deuses arianos através da procriação seletiva. Pudéssemos, de alguma forma, vir a estimular a evolução humana num ambiente como de uma estufa, selecionando-se os pais de uma criança e depois reproduzindo sua prole até o dia em que finalmente conseguíssemos criar o super-homem, profetizado por todas as teorias ocultas. Hitler proclamou: a humanidade ascende mais um degrau a cada 700 anos e a meta final é a vinda dos filhos de Deus. Todas as forças criativas se concentrarão numa nova espécie. Será infinitamente superior ao homem moderno. Tudo o que era necessário fazer era os arianos se repurificarem para restaurar seus poderes mágicos e, assim, recuperar sua identidade original de homens-deuses. A nata reprodutora pertencia à SS de Himmler. Ele recrutava apenas os mais fortes, os mais bem condicionados
e o que considerava ser o jovem mais bonito. Alto, loiro, de olhos azuis. Esses futuros guerreiros tinham de ser bem educados e de famílias de linhagem ariana pura. Os SS eram, em geral, altos e guerreiros, bem constituídos. Himmler, na verdade, criou um decreto em que determinava que os SS tinham de ter 1,75 m de altura. Himmler tinha 1,75 m de altura. Além do tamanho, tinham de ser de puro sangue. Quanto aos oficiais, estes tinham de comprovar descendência germânica pura, sem mistura, desde 1750. Os membros da SS de Himmler, certa ocasião constituída de 3 milhões, foram encorajados a gerar o maior número possível de filhos, independente do seu estado civil. A SS, ele lhes disse, tinha um sagrado dever com sua nação e com seu Führer, o de gerar saudáveis bebês arianos. Uma das ideias de Himmler envolvia a poligamia. A única forma dele conseguir gerar a raça-mãe mais rapidamente era, na verdade, instituindo essa prática através da qual os homens da SS podiam ter mais de uma esposa. Em 1935, Himmler criou o programa SS Lebensborn, que significa Fonte da Vida. O programa objetivava facilitar o nascimento, os cuidados e a criação do maior número possível de bebês arianos puros. O programa de Himmler foi documentado com as próprias imagens de bebês Lebensborn. O SOS Lebensborn oferecia condições para que moças pudessem, de fato, ter relações com os garanhões da SS. Ele sugeriu que as moças arianas da Alemanha, que ainda não tivessem encontrado um namorado ou um marido, não precisavam necessariamente privar-se dos prazeres da maternidade. De acordo com a doutrina Lebensborn, uma criança ilegítima não era nenhuma desgraça, desde que a mãe fosse geneticamente apta. Acreditava-se que as mulheres tinham apenas uma função: gerar crianças cujas proles o partido nazista acreditava se tornariam deuses. Estima-se que cerca de 11 mil bebês Lebensborn foram gerados entre 1935 e 1945. A maior parte dessas crianças nunca conheceu seus pais. O jornal semanário da SS declarou: somente quando o número de berços constantemente exceder o número de féretros, poderemos antecipar com júbilo um futuro melhor. Os bebês Lebensborn tornavam-se de imediato propriedade do Estado. Alguns foram criados em lares Lebensborn, enquanto que outros foram adotados e criados por famílias da SS. Durante a guerra, crianças com aparência ariana foram sequestradas nas nações conquistadas e enviadas para lares Lebensborn na Alemanha. Arquivos nazistas indicam que só da Polônia, 200 mil bebês foram raptados e colocados em lares Lebensborn, onde receberam cuidadosa educação sobre todos os aspectos da cultura e da mitologia nazista. Muito antes de Hitler assumir o poder, essas crenças já floresciam num cenário que tinha racismo como pano de fundo. Havia, na virada do século, muitas organizações na Alemanha e na Áustria que combinavam ideologia racista com práticas ocultas. Mas suas ideias tornaram-se populares apenas ao final da Primeira Guerra Mundial.
O antes poderoso Império da Alemanha havia sido desarmado e ficado à mercê das nações vitoriosas após a Primeira Guerra Mundial. Em cidades outrora opulentas, veteranos inválidos perambulavam pelas ruas como fantasmas de outras épocas. Se alguém que tenha sido criado em Berlim nos anos 20 lembrar de alguma coisa, se lembrará do cenário urbano com aleijados da Primeira Guerra Mundial, que naturalmente não tinham pensão, não tinham nada, mendigando pelas ruas sem pernas e braços, relembrando a grande miséria daquilo que se pode chamar de cenário urbano. Milhões estavam desempregados, a inflação desenfreada, recessão, fome e pobreza estavam por toda a parte. Vi muitas manifestações antes de Hitler assumir o poder, manifestações reais originadas do sofrimento das pessoas, da massa desempregada, oriundas da pobreza. E elas gritavam palavras de ordem como: queremos pão, queremos trabalho. O povo procurava um bode expiatório. Intensificou-se o temor e desconfiança dos estrangeiros. Os dois extremos do espectro político empenhavam-se em conquistar a lealdade do povo alemão. Após servir com distinção na Primeira Guerra Mundial, Hitler estava sediado em Munique, onde sua tarefa no exército era infiltrar-se nas organizações de esquerda. Uma incumbência alterou o curso da sua vida. Ele infiltrou-se numa organização que se escondia por trás de um clube político chamado Partido dos Trabalhadores Alemães. Mas longe de ser a organização comunista que seu nome sugeria, o partido era, na verdade, de extrema-direita. Hitler gostou do que ouviu, juntou-se a ele e finalmente tornou-se o líder da organização. Presente a um dos primeiros comícios em que Hitler falou, estava o desiludido veterano de guerra chamado Rudolf Hess. Ele voltou a passos largos, saltitante, e disse: sabe, eu vi uma pessoa esta noite. Ele vai devolver à Alemanha o prestígio que tinha antes da guerra, e é o único homem capaz de fazê-lo. Hess estava convencido de que o dinâmico orador que ouvira era o tão esperado Messias profetizado pelos círculos ocultos alemães. Juntamente com o filósofo racista Alfred Rosenberg, Hess apoiava um dos grupos mais proeminentes, a Sociedade Thule, que buscava ativamente encontrar um Messias germânico e estava empenhada no reavivamento da chamada raça-mãe ariana. Seus membros praticavam astrologia, adoração do sol e outras ciências ocultas, imaginando que isso os ajudaria a atingir sua meta. Seu emblema era um punhal de encontro a uma suástica curva. Tendo entre seus membros alguns dos cidadãos mais ricos e influentes de Munique, a sociedade financiou o Partido dos Trabalhadores Alemães de Hitler. Em 1920, o partido de Hitler mudou oficialmente seu nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, cuja sigla em alemão era NSDAP, ou, como logo ficou conhecido, Partido Nazista. Com Hitler na liderança, o Partido Nazista cresceu rapidamente, arrebatando as pessoas num frenesi inspirado pelo terror e sua ardente oratória. Ele era para elas o líder forte e carismático por quem ansiavam desde a guerra. Como muitos alemães e austríacos naquele tempo, Hitler vivia num ambiente que já era hostil ao judaísmo. Ele facilmente encontraria essas ideias em publicações populares como Ostara, uma revista de ocultismo francamente racista, editada por um monge místico renegado e finalmente destituído chamado Lanz von Liebenfels. A revista Ostara é um bom exemplo de onde Hitler teria tirado seu racismo e seu antissemitismo. Ele chegou a visitar o escritório da editora de Lanz para obter números atrasados.
Extremamente popular na época, a revista pregava que as raças nórdica e ariana tinham muito a recear de pessoas mais escuras que elas, e escolheu os judeus como sendo a maior ameaça. A Ostara proclamava que os judeus estavam impedindo os arianos de assumirem seu lugar de direito como governantes do mundo, uma luta que remontava aos tempos bíblicos. As manchetes diziam: "Você é loiro? Então está em perigo. Leia Ostara, uma publicação para loiros e para o movimento dos direitos do macho." A revista alinhava o que seria a visão do mundo nazista: seleção racial, Lebensborn e até os campos nazistas de extermínio. Tendo absorvido essas ideias, as teorias raciais de Hitler em desenvolvimento estavam prontas para receber uma nova influência, desta vez do mentor da sociedade Thule, Alfred Rosenberg, o filósofo e ocultista racista que logo viria a se tornar o porta-voz do Führer para assuntos espirituais. Em seu livro O Mito do Século XX, Rosenberg reinventou a história germânica e estabeleceu os alicerces da nova crença nazista, a religião do sangue. Ele viu o sangue, particularmente no sentido religioso, como sendo um fator determinante. Em outras palavras, uma igreja tinha de ser uma igreja do sangue, e não uma igreja da fé ou da crença. O sangue unia as raças nórdicas. Então, para Rosenberg, o sangue, a linhagem racial, a identidade racial, passaram a ser as chaves dessa nova ideologia. Rosenberg pregava que o sangue de um povo continha a alma da raça. Creio que, se olharmos para trás nas tradições esotéricas do Ocidente, descobriremos que o sangue sempre foi considerado um veículo muito importante do espírito. É uma substância sagrada que contém mais do que a vida física de cada indivíduo, contém também a vida espiritual. O mito nórdico substituiu a Bíblia cristã como base da nova religião nazista. Numa cerimônia conduzida por Rosenberg e captada em filme, os nazistas comemoraram sua recém-concebida versão da história e da cultura ariana. Rosenberg escreveu: "Hoje é o despertar de um novo mito, o mito do sangue. A crença de que a essência divina deve ser defendida através do sangue." Hitler levou a ideia de Rosenberg mais adiante quando escreveu: "As antigas crenças serão resgatadas para serem novamente honorificadas. Todo conhecimento secreto sobre a natureza, o divino e o demoníaco. Vamos extinguir completamente a veneração cristã e trazer de volta uma religião peculiar à nossa raça." Como símbolo da nova religião, Hitler escolheu a suástica. A suástica é encontrada em todas as partes do mundo em muitas culturas diferentes através da história. Desde os tempos mais remotos era um símbolo de boa sorte na China e até hoje permanece sendo um emblema religioso nas crenças hindu e budista. Esteve estampado nos escudos dos cavaleiros como uma proteção mágica e tinha também, num sentido mais amplo, outras conotações não cristãs. Representava o martelo de Thor, e Thor naturalmente era o deus do trovão e da força e assim por diante, um deus patriarcal do tipo muito machista. O primeiro gesto de Hitler de obter o poder foi em 9 de novembro de 1923, com uma tentativa de derrubada do governo bávaro. Liderando um exército civil chamado Tropas de Assalto, ele lançou um ataque surpresa a uma cervejaria, onde líderes do governo estavam reunidos. Com Hess e Rosenberg ao seu lado, Hitler
precipitadamente anunciou a formação de um novo governo e saiu para as ruas marchando através de Munique com 3.000 soldados da tropa de assalto. Foram confrontados pela polícia. Tiros foram disparados e 16 dos homens de Hitler morreram. Foi um golpe fracassado, mas nos 10 anos que antecederam a ascensão de Hitler ao poder, os 16 foram considerados mártires. Naquela ocasião, eles conduziam uma bandeira com a suástica, e isso caiu no agrado do povo, entronado pelo sangue dos mortos. Iniciou-se aí um ritual em que nenhuma nova bandeira ou estandarte nazista era reconhecido enquanto Hitler não a tocasse com essa sua bandeira original. O sangue nazista adquiriu um poder sagrado simbólico, ritualizado e santificado na cerimônia conhecida como o Rito da Bandeira do Sangue. O poder mágico do sangue dos nazistas mortos era transmitido para cada bandeira nazista, tornando-a assim consagrada. A bandeira do sangue era o crucifixo da religião de Hitler. Passaria a simbolizar o seu novo reinado. Em 1933, Hitler conseguiu tornar-se o Führer, o líder. Unser Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler, hat das Wort. Um título que ressoaria com conotações religiosas de o ungido, ou mesmo de o Messias. Era chegada a hora de Adolf Hitler. O partido é Hitler. Hitler é Alemanha. E a Alemanha é Hitler. Com a elevação de Hitler à liderança, a religião do sangue tornou-se a religião em conteste do partido nazista, completa com dias santificados e mártires. O ministro Goebbels da propaganda orquestrou um ritual em que os 16 heróis nazistas foram homenageados como mártires do Reich, que morreram, foram ressuscitados e ganharam a vida eterna. Goebbels fez questão que todos os alemães tomassem parte na cerimônia, transmitindo-a através de alto-falantes instalados nas esquinas por todo o país. Parte da mensagem dizia: A noite dos mortos. Os mortos vêm marchando. À meia-noite, um cerimonial místico executa o nascimento do Terceiro Reich. Eles lutam, morrem e são vitoriosos, exatamente como o Terceiro Reich foi fundado. Os corpos dos 16 heróis foram enterrados num prédio conhecido por Feldenhall, ou Templo da Honra. Tornaria-se um santuário nazista. Durante essa cerimônia anual, os nomes dos 16 são chamados e vozes anônimas respondem pelo herói, como se os mortos estivessem marchando em espírito junto com os vivos. Uma vez acertados os rituais da sua nova religião, Hitler desencadeou os passos seguintes do seu plano. Ele escreveu: Força sem base espiritual está condenada ao fracasso. É o nacionalismo que determina tudo. Nossa vida toda. Sim, todos os nossos pensamentos. Tudo. O foco disso tudo, se assim o desejar,
é que estejamos dispostos a nos sacrificar pela pátria. A doutrinação na fé nazista, tendo Hitler como Deus, começava cedo e continuava pela idade adulta. Adolf Hitler é nosso salvador, nosso herói. Ele é o mais nobre ser do mundo. Por Hitler nós vivemos. Por Hitler nós morremos. Hitler é o nosso Senhor. Em 1933, o partido assumiu o comando de todas as organizações de jovens da Alemanha. Para as meninas, a organização compulsória era a Liga das Donzelas Alemãs, onde eram ensinadas ao autossacrifício, a casar-se jovens e que seus corpos pertenciam à nação. Meninos com 10 anos de idade tornavam-se membros da Organização do Povo Jovem da Alemanha. Aos 14 entravam para a juventude hitlerista e aos 18 para o Partido Nazista. Em cada etapa eram ensinados os credos nazistas dos sagrados rituais do sangue, a superioridade racial e a total obediência a Hitler, mesmo que isso levasse à morte. Eu pertencia à juventude hitlerista até os 18 anos. Éramos ensinados e eu acreditava naquilo de que era uma grande honra lutar pelo nosso país. Este filme mostra uma forma utilizada pelos nazistas para sedimentar esse ideal. Um herói de guerra visita um campo da juventude hitlerista. Era muito bom ouvir que fazíamos parte da melhor raça, da melhor nação, da terra. Eu pensava assim porque era alemão, porque sangue alemão corria nas minhas veias. Isso me tornava superior aos outros. Hitler declarou: "Quero ver de novo nos olhos da juventude o brilho da fera caçadora." A juventude hitlerista cantava uma canção da morte. Estamos nos erguendo para enfrentar tempestades de batalhas. Uma morte de herói é nosso direito. Em outras palavras, dizendo que alguém aos 17 anos de idade, imbuído dessa noção, exigisse seu direito que lhe fosse permitido dedicar a vida para morrer pelo Führer e a pátria. Não somos nada. Nossa nação, nossa raça é tudo. Aos 18, cadetes se entregavam ao Führer ao prestar o juramento sagrado. Isso é, eu juro, e todos nós tínhamos de repetir com as mãos e os dedos no alto. Servir ao Führer, ao povo e à pátria. Servir ao Führer, ao povo e à pátria, retumbando pelo lugar. Até a última gota do nosso sangue. Até a última gota do nosso sangue. No âmago da doutrinação de cada alemão estava a autobiografia de Hitler, Mein Kampf, ou Minha Luta. Nela ele expõe a filosofia dos planos para 1000 anos do reinado nazista. Mein Kampf tornou-se a Bíblia nazista. Eu achava que era o melhor livro jamais escrito, a Bíblia. Em comparação, não era nada. Até hoje, sei alguns trechos de cor. E olha que eu li há mais de 60 anos atrás. Em associação com o Mein Kampf,
Os princípios da religião do sangue começaram a formar a base da política nazista. Foram decretadas leis de esterilização forçada. Até arianos foram investigados em busca de doenças hereditárias. Males variando da tuberculose e epilepsia a alcoolismo e depressão eram motivos para esterilização sumária. Mais de 400 mil alemães tiveram esse destino. Hitler racionalizou. A imposição de impedir que pessoas deficientes propaguem uma prole igualmente deficiente é uma imposição absolutamente racional e, se for sistematicamente executada, representa o ato mais humanitário da espécie humana. Crianças com problemas de saúde eram registradas ao nascer. Se seus problemas persistissem, médicos nazistas aplicavam-lhe secretamente injeções letais, dizendo aos pais que morreram de causas naturais. Um programa de eutanásia foi instituído para aqueles com deficiências mentais e físicas. Filmes de propaganda proclamavam que eram atos de bondade libertar almas de corpos atormentados. Por volta de 1935, Hitler havia criado as leis do sangue, que tornavam um ato criminoso o casamento ou mesmo apenas uma relação sexual entre um alemão puro e uma judia. Os judeus alemães foram destituídos dos seus direitos de cidadãos. Mas o pior ainda estava por vir. Purificação da linhagem sanguínea ariana era apenas metade do plano demoníaco de Hitler. Para desobstruir de vez o caminho para a última etapa da evolução humana e assegurar a concretização do milênio ariano, os nazistas sentiram que ainda restava um obstáculo: a própria existência de não-arianos. Começaram por esterilizá-los. Depois descobriram que isso era muito lento, então resolveram matá-los em câmaras de gás, que era rápido, eficiente e barato. Hitler escreveu: a mais grave e cruel das decisões terá de ser tomada. Uma medida bárbara para os desafortunados por ela atingida, porém, será uma bênção para seus compatriotas e para a posteridade. A dor passageira de um século pode redimir, e assim o fará, milênios de sofrimento. A concepção de Himmler da SS contemplava nada menos do que a criação de uma nova linhagem de sangue de elite para a ordem nazista da Europa. Em todas as etapas, a SS era constantemente lembrada de que era uma elite de guerreiros cujos valores de resistência e bravura militar eram absolutamente essenciais à sua existência. E mais que isso, que dessa forma, na verdade, estava assegurando a sobrevivência da raça. Himmler nasceu católico, mas até conhecer Hitler já havia se tornado um ocultista comprovado. É difícil para nós agora equacionar este homem que certamente acreditava num Deus e ligá-lo ao homem que era mestre da máquina de matar da Alemanha. Mas, na verdade, as duas coisas, naturalmente, estão ligadas, porque o que ele estava tentando fazer era erradicar as forças que acreditava haviam corrompido a Alemanha e resgatar o sangue puro dos seus antepassados. Himmler introduziu um leque de influências improváveis ao seu projeto da SS, inclusive a religião hindu. Durante a guerra, ele teria viajado com uma edição do Bhagavad Gita,
um livro santo da religião hindu. Ele conta a história de uma grande batalha nos campos da virtude entre as forças do bem e do mal. A crença hindu na reencarnação e o seu rígido sistema de castas agradaram a Himmler. Era um modelo perfeito para um guerreiro nazista de elite que iria dominar o mundo. Os historiadores agora dizem que Himmler estava convencido de que era a reencarnação do rei Heinrich, um líder alemão da Idade Média que impediu os eslavos de invadir a Alemanha. Quando os nazistas se preparavam para marchar sobre o leste europeu, Himmler acreditava que estava a caminho de realizar seu destino kármico, que sua SS havia retornado à pátria para lutar em uma guerra santa semelhante. Himmler moldou sua SS inspirado na Ordem dos Cavaleiros Teutônicos do século XIII, que matava e escravizava os povos que conquistava. As semelhanças com as práticas da Alemanha nazista são inconfundíveis. A SS do Reichsführer tentou reinstalar o sistema feudal defendido pelos cavaleiros. À medida que novas terras iam sendo conquistadas, cada oficial da SS poderia tomar posse de uma propriedade feudal. Os moradores locais eram mortos ou convertidos em trabalhadores escravos. Como os cavaleiros teutônicos, Himmler transformou uma série de antigos castelos em escolas de treinamento da SS, que eram ao mesmo tempo centros militares e religiosos. Aqui, recrutas eram iniciados nos caminhos dos chamados guerreiros sacerdotes. Em 1934, Himmler escolheu Wewelsberg como seu castelo pessoal. Tornou-se um centro sagrado para o círculo interno da elite dos cavaleiros da SS. Himmler escolheu Wewelsberg porque foi-lhe dito pelo seu mentor oculto ou espiritual que ali iria ser forte ponto mágico da resistência alemã diante de um poderoso exército do Oriente. E que ali ocorreria uma grande batalha e que as hordas orientais seriam rechaçadas. Himmler tinha planos grandiosos para o seu castelo medieval de Wewelsberg. Porém, isso exigia uma prodigiosa força-tarefa. Para assegurar amplo suprimento de trabalhador escravo, construiu um campo de concentração nas proximidades. De 1939 a 1945, 4.000 prisioneiros trabalharam no castelo de Himmler. Quase um terço deles morreu trabalhando nele. Das cinzas da Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler tentou construir uma sinistra nova ordem mundial. Liderada pela chamada raça dos super-homens arianos, espalhando um reino de terror como o mundo jamais conhecera. Muitos acreditam que os nazistas invocavam estranhos espíritos e realizavam práticas ocultas adormecidas na Europa há milhares de anos. Documentos comprovam agora que suas crenças eram baseadas em antigos conhecimentos pagãos deturpados, uma distorção de míticas batalhas entre forças da luz e das trevas e uma tenebrosa jornada a um mundo governado por místicos, loucos e assassinos.
nazistas, a conspiração oculta, segunda parte. Wewelsberg foi construído na forma de um triângulo com 3 torres. Em torno dessa estrutura básica, Himmler tinha planos de construir uma grande colônia. A vila seria demolida e limpa, e assim obteriam uma grande área com espaços interligados, barricadas, outros torreões e uma cortina de muralha circular envolvendo toda a vasta área, criando assim nada menos que uma espécie de Vaticano SS. A Grande Torre do Norte seria o ponto focal dos planos de Himmler em tornar Wewelsberg um centro ocultista SS. Na base da torre, Himmler construiu uma cripta. De acordo com historiadores, era um templo em homenagem aos líderes SS mortos. O teto abobadado criava uma acústica estranha. E no centro do poço deveria arder uma chama sagrada. Ao longo das bordas da cripta havia 12 pedestais sobre os quais urnas depositadas aguardariam as cinzas dos generais mortos. E estava previsto que a SS deveria sempre ter 13 líderes. Então, quando um general SS morresse, ele seria cremado com rituais, suas cinzas depositadas e seu lugar tomado por outro general. Diz uma lenda que o rei Arthur reuniu os 12 mais nobres cavaleiros num grande salão. Na versão de Himmler, ele criou o Salão dos Líderes Supremos da SS, numa sala acima da cripta. Aqui ele se reuniria com seus 12 oficiais mais graduados da SS. Uma grande roda solar decorava o assoalho. Esse desenho radial era composto de símbolos do antigo alfabeto nórdico. Himmler tentou criar uma réplica da Capela do Graal, inspirado na lenda arturiana. Um cálice místico. Dizia-se que o Graal teria contido sangue sagrado. Himmler atribuía ao Graal um imenso poder esotérico ou oculto. E acreditava que se possuísse esse objeto fisicamente, a guerra seria vencida com enorme facilidade. Para Himmler, o sangue sagrado da lenda de Graal era sangue ariano puro. Acreditava que possuía um poder mágico. Seu conselheiro na questão do Graal era o arqueólogo Otto Rahn. E obcecado também com a lenda do Graal, Rahn acreditava que ele estava escondido nas cavernas do sul da França. Himmler foi atraído a Rahn por seus conhecimentos ocultos e pela longa vida dedicada à descoberta do Graal. Uma vez pertencente ao círculo mais íntimo de Himmler, em Wewelsberg, Rahn continuaria sua busca do Santo Graal, só que agora como um cavaleiro do partido nazista. Himmler financiava pessoalmente as expedições de Rahn, muitas das quais se concentravam na região em torno de Montséguy, no sul da França. Ali situava-se a grande fortaleza de Catars, a seita herege acusada de adoração do diabo e extinta pela igreja no século XIII. Existia uma tradição muito forte, como de fato ainda existe, de que os catars tinham possuído o segredo do Graal e que, pouco antes do castelo de Montséguy sucumbir, 3 cavaleiros da Ordem de Catar escaparam por sobre os muros e levaram algo consigo, algo de grande valor. Posteriormente, reza a tradição que era o Graal, ou o segredo do Graal, e que eles os esconderam no conjunto de cavernas. Rahn também realizou expedições na Alemanha.
Há uma carta nos arquivos de Ram para o quartel-general da SS sugerindo que ele acreditava estar próximo de realizar o sonho de toda a sua vida. Para completar meu trabalho com sucesso, preciso inspecionar os locais pessoalmente. Primeiro tenho de ir às ruínas de Wildenberg, o castelo alemão do Santo Graal. Já estão sendo feitas escavações. Ha, Hitler! Mas Ram nunca conseguiu alcançar o prêmio definitivo, o próprio cálice sagrado. Em 1939, Otto Ram demitiu-se misteriosamente da SS. Muitos acreditam que Himmler deu ordens para matar Ram quando ficou claro que sua busca do Graal havia fracassado. Dois meses depois, ele foi encontrado morto nos Alpes austríacos. A causa da sua morte permanece inexplicada. Em sua continuada busca para provar a superioridade da raça ariana, Himmler criou um instituto de pesquisa chamado Organização da Herança Ancestral. Além de conduzir experimentos médicos em seres humanos e análises de linhagem sanguínea para verificação de pureza de raça, a missão da organização era resgatar e dar novas interpretações a práticas ocultas, antigos mitos germânicos e ao conhecimento pagão. Este filme nazista mostra um desses rituais. Moças dançando em torno de um símbolo pagão nórdico de guerra e da ordem divina. Para manter todo o conhecimento oculto sob controle, Himmler confiscou as bibliotecas e apetrechos de todas as sociedades ocultas que não estavam ligadas a ele. Isso incluía sociedades secretas como a dos maçons, que os nazistas acreditavam ser uma organização oculta criada pelos judeus para conspirar contra o povo germânico. Enquanto Himmler suprimia certos ocultistas, ele também impulsionava a carreira de outros, tais como Karl Maria Willigut. Em Willigut, Himmler acreditava ter encontrado a chave para a popularização das antigas tradições pagãs na Alemanha moderna. O místico tornou-se um graduado oficial da SS e uma peça valiosa de Himmler. Bem, o interessante sobre Willigut é que ele talvez tenha sido o principal exemplo de um ocultista no círculo mais íntimo e a serviço do Reichsführer SS Heinrich Himmler. Willigut acreditava que era um descendente direto do deus nórdico Thor. Cópias de seus papéis encontrados no arquivo pessoal de Himmler revelaram que Willigut acreditava possuir poderes extrasensoriais. Um documento intitulado Os 9 Mandamentos de Deus estava assinado por Willigut e continha o visto de Himmler. Escrito tanto em alemão moderno como em alfabeto rúnico, sugeria que Willigut imaginava estar usando seus poderes para redescobrir ritos antigos do passado pagão da Alemanha. De acordo com a lenda nórdica, o alfabeto rúnico empregado por Willigut foi passado à humanidade por Odin, o deus supremo da mitologia nórdica. Esse alfabeto sagrado foi sua dádiva à humanidade. As runas derivaram provavelmente da mistura de sinais antigos que foram lavrados em pedra nos tempos da pré-escrita. E esses alfabetos tinham, na verdade, um sentido. Cada letra tinha um significado. A runa Agal, proteção do portador contra seus inimigos. A runa Odal, o vínculo de alguém com seu clã ou tribo. A runa Tyr, vitória e ordem mundial. A runa Sig, o sol ou a energia conquistadora.
Esses símbolos espalharam-se por todo o mundo nórdico em objetos como navios vikings, lanças e escudos de batalha. Alfabeto dos sacerdotes e magos antigos, acreditava-se que as runas eram instrumentos místicos para fazer previsões, lançar maldições e invocar espíritos mágicos. Dispomos as runas de modo um tanto semelhante à disposição do tarô. Elas são jogadas e em seguida passamos à leitura das combinações específicas das runas desviradas. Elas têm a reputação de ser um sistema de extraordinário poder mágico. Como guerreiros de elite da Alemanha, os membros da SS aprendiam os significados das runas. Uma fotografia que sobreviveu à guerra mostra um oficial da SS num quadro negro ensinando runas a uma classe de recrutas SS. Muitas organizações do Terceiro Reich tinham sua própria runa especial. A SS, talvez a mais conhecida, naturalmente usava a runa do duplo Sig. Esses desenhos misteriosos eram usados nos ombros e nos capacetes de todos os uniformes da SS. A juventude hitlerista usava uma runa com um só Sig. Esses antigos símbolos místicos pareciam estar por toda parte. Lembrando constantemente aos alemães do seu passado pagão. Depois que o recruta SS terminava seu treinamento e prestasse o juramento, se fosse um oficial, recebia o punhal SS, que era uma espécie de faca de cabo preto com a runa SS, a suástica, uma coroa e a águia alemã. E esta era uma propriedade muito valiosa. Gravado no punhal viam-se as palavras: "Minha honra chama-se lealdade". Os homens da SS recebiam o punhal em cerimônia solene. Todos os membros da SS usavam o anel com a chancela da SS, mas aos pertencentes ao círculo mais fechado, a elite da elite, Himmler pessoalmente entregava o anel com a caveira. Um ex-oficial graduado da SS, Wilhelm Rettel, ainda se recorda da cerimoniosa ocasião. O anel era gravado com nosso nome. O meu, por exemplo, ao meu querido Rettel, Heinrich Himmler. Isso ficava na parte interna do anel, em torno da caveira. Deveria simbolizar nossa estreita ligação com a SS e com Himmler. Num discurso proferido a oficiais da SS seriados em Dachau, Himmler declarou: "Jamais se esqueçam, somos uma ordem de cavaleiros da qual não podemos nos retirar, a qual somos recrutados pelo sangue e dentro da qual permanecemos de corpo e alma." Tomando emprestado do passado pagão da Alemanha e acrescentando sua própria formação católica, Himmler criou os rituais da família SS desde o momento do seu nascimento. Temos uma foto que mostra toda a cena de um desses santuários nazistas ou de Hitler construídos para o batismo de crianças. Um altar SS e no lugar de um crucifixo a imagem de Hitler. E a criança era graciada, se quiserem chamar assim, como membro da comunidade de guerreiros germânicos em cerimônias como esta. A cerimônia de casamento também tornou-se um ritual SS. Imitando tribos germânicas antigas, oficiais da SS assumiam o papel do líder do clã que presidia os casamentos. O próprio Himmler oficiou uma dessas cerimônias. Este filme raro mostra um dos seus oficiais da SS casando-se com Gretel, a irmã da amante de Hitler, Eva Braun. Alianças foram trocadas, bem como pão e sal, antigos símbolos pagãos da fertilidade e pureza do solo. O ano nazista era marcado por comemorações extraídas do antigo calendário germânico. O Festival do Maypole, inicialmente uma celebração da fertilidade, foi transformado numa exibição de nacionalismo e poder militar.
Hitler disse: "E assim é que hoje, 1º de maio, a Terra está repleta de comemorações pela ressurreição do povo alemão, livre das eternas contendas domésticas." Um povo necessita de festividades para marcar o ano. E eles tentaram substituir os festivais cristãos pelos festivais pagãos. Começaram por anexar as festividades que os pagãos celebravam. Solstício do verão, solstício do inverno, todas essas festividades, e deram-lhe seu próprio formato. Os nazistas começaram até a restaurar antigos templos pagãos, como Externstein, que era dedicado a uma divindade solar. Em Externstein, durante o solstício de verão, um feixe de luz brilha através de uma janela e se alinha como um determinado ponto no altar. Apesar de Externstein ser considerado um lugar sagrado para as tribos germânicas, estava longe de ser o único dentre os templos antigos a acompanhar os movimentos do Sol. Himmler, no entanto, estava convencido de que era a comprovação do intelecto superior dos sacerdotes germânicos pré-históricos. Na Alemanha nazista, o festival do solstício de verão foi transformado num rito fascista. Tradicionalmente, as festividades do solstício de verão eram uma celebração à vida e aos poderes do sol. Encenada dramaticamente e cuidadosamente coreografada, e os discursos pregavam auto-sacrifício e heroísmo. Nesse ritual em particular, o ministro Goebbels da propaganda fez o discurso. Na antiguidade, a fogueira representava o ritual do reacendimento do sol. Na Alemanha nazista, eram tributos ao Führer. No maior destes rituais, tropas conduzindo tochas formavam desenhos simbólicos na noite. Ao final do ano, a longa noite do solstício de inverno homenageava os mortos da Alemanha. Himmler explicou assim em seu discurso de Dachau: "O solstício de inverno não é apenas o fim do ano, mas também uma festividade na qual pensamos nos ancestrais e no passado, na qual nos conscientizamos de que não somos nada, um átomo que pode ser varrido a qualquer momento, mas unidos à corrente eterna de nossa linhagem pela humildade sincera." O calendário completo de rituais culminava com o Congresso de Nuremberg, onde os juramentos entre partido e povo eram renovados ano após ano. Dezenas de milhares de nazistas uniformizados se agrupavam. O congresso de uma semana era orquestrado para arrebatar o povo num espetáculo de puro poder. Toda religião tem seus rituais. Os nazistas tinham os seus. Os rituais das massas, sim. E o que isso oferecia ao povo, os rituais das massas? Quando um comerciante deixa sua loja solitária e se junta a uma multidão em movimento, ele se sente integrado e feliz.
Sente-se unido a todos e isso o deixa feliz. Ele deixa de ser solitário. Era maravilhoso ir a um congresso. Havia todos aqueles uniformes e uma eletricidade no ar antes mesmo de começar. E, de repente, anunciavam a chegada de Führer, que o Führer estava chegando. E então, nós víamos ir até o palanque e todo mundo gritava. À medida que o frenesi nazista varria a Alemanha, Hitler deixava claro o que esperava da nação. O partido é a fonte que seleciona os líderes políticos para a Alemanha. Sua doutrina será imutável. A organização será resistente como aço. Sua imagem total, no entanto, será a de uma ordem sagrada. Os congressos nazistas para as massas eram cuidadosamente orquestrados para atingir uma epifania emocional arrebatadora que evocasse o fervor religioso. No centro desse ritual estava Hitler. Tudo era concebido para fazer Hitler parecer uma divindade. Um Messias. Tendo conquistado o apoio inquestionável do povo alemão, Hitler estava agora pronto para dominar o mundo. No início da guerra em 1939, país após país caía diante dos nazistas. Por volta do inverno de 1942, no entanto, a maré virou e os nazistas começaram a experimentar aquilo que pensavam ser impossível: a derrota. À medida que o esforço de guerra nazista crescia cada vez mais desesperador, eles expandiram o emprego das ciências ocultas, da pesquisa e do ritual, até como base para a tomada de decisões políticas. Certos membros do comando naval alemão ficaram convencidos de que os aliados já empregavam forças místicas na guerra contra a Alemanha. Acreditavam que o sucesso britânico em localizar e destruir submarinos alemães era devido ao uso de meios ocultos e que a melhor forma de combater isso era empregando também o ocultismo como arma. Isso levou Himmler a estabelecer um instituto ultra-secreto dedicado à antiga prática oculta da rabdomancia pendular. Clarividentes debruçados sobre mapas do Atlântico Norte balançavam um objeto suspenso por um barbante, tentando localizar a posição dos comboios aliados. Com base nos resultados, submarinos alemães eram enviados em missões de combate. Nesta carta escrita por Himmler, datada de 12 de janeiro de 1943, ele menciona que a pesquisa e o treinamento da rabdomancia teve grande progresso durante o ano. Ainda assim, as artes ocultas mais empregadas pelos nazistas eram a astrologia e a profecia, embora fossem abordadas de duas formas totalmente distintas.
Rudolf Hess e Heinrich Himmler acreditavam piamente no ocultismo e o utilizavam para tomar decisões políticas. Mas Joseph Goebbels, chefe do Ministério da Propaganda, queria fazer uso do ocultismo apenas para fins de propaganda, para manipular o povo e minar a moral dos aliados. Goebbels logo ficou ciente de uma grande fonte de conhecimento místico, as profecias de Nostradamus. Um dos mais famosos visionários de todos os tempos, Nostradamus, completou sua obra-prima de profecias em 1555. O livro contém leves referências a uma crise entre Grã-Bretanha e a Polônia no início de 1939, no ano em que a Alemanha nazista invadiu a Polônia, quase 400 anos depois que Nostradamus escreveu seu livro. Para Goebbels, Nostradamus era um perfeito instrumento de propaganda, cujo trabalho podia ser interpretado como previsão de uma grande vitória no futuro da Alemanha. As profecias de Nostradamus estão escritas em poemas de 4 versos, chamados quadras, e são tão densos e esotéricos que podem ser interpretados de muitas maneiras diferentes. Para interpretar o profeta francês, Goebbels recrutou um renomado astrólogo e especialista em Nostradamus, Karl Ernst Kraft. Uma quadra em particular que Goebbels aproveitou parecia fazer referência direta a Hitler e logo se tornou parte da mística do líder nazista. Existe uma quadra muito famosa em que consta a palavra Richter, que, como você sabe, todo mundo usava à torto e à direito, afirmando que se tratava do Hitler. No diário de Goebbels, ele expressou sua excitação quando Bernet, um membro do seu gabinete, começou a formular um plano para fazer uso da profecia. 19 de maio de 1942, Bernet entregou um plano para implementarmos a propaganda ocultista. Estamos chegando em algum lugar. Os americanos e os ingleses caem fácil nesse tipo de propaganda. Estamos, portanto, recrutando para o serviço todos os astrólogos da profecia oculta. Nostradamus deve mais uma vez se submeter a nos servir. A criação de falsas profecias e misticismo fraudulento para influenciar o inimigo ficou conhecida como propaganda negra. Sim, fizeram panfletos com as profecias de Nostradamus e espalharam por toda a França, dizendo que a França seria destruída se não se rendesse. A inteligência britânica descobriu a fraude e, reconhecendo o potencial da propaganda, começou a lançar sua própria campanha Nostradamus. Os britânicos realmente se tornaram adeptos disso. Eles produziram um volume com 50 profecias falsas de Nostradamus, prevendo a vitória britânica na guerra. Da mesma forma com que os nazistas inundaram a França de falsas profecias de Nostradamus, os aliados infiltraram sua própria propaganda negra dentro da Alemanha. A campanha de propaganda negra na Inglaterra logo sofreu uma reviravolta, com a chegada do judeu húngaro imigrante e astrólogo Louis de Waal. Recrutado pela inteligência britânica, de Waal foi incumbido de trabalhar com o mestre falsificador Eric Hall. O grande talento de Ehrlich era como falsificador. Sabe como é? Falsificava documentos, revistas, quadras de Nostradamus. Hall e de Waal decidiram criar uma versão falsificada da principal revista alemã de astrologia, Zenit. Eles produziram 2 edições em 1943. Nelas, eles tentavam fazer previsões que minassem a moral alemã. Mas o Der Zenit britânico falsificado continha um erro clamoroso. Eles intitularam incorretamente a revista de Der Zenit, ao invés de Zenit, o título certo. Astrologia e espionagem logo culminariam de novo naquilo que ainda hoje é considerado por muitos
o incidente mais bizarro da Segunda Guerra Mundial, quando Rudolf Hess, o vice-Führer e um dos melhores amigos e conselheiros de Hitler, realizou um surpreendente voo solo para a Escócia. A ideia de Hess de fazer o voo começou com sua crença de que os britânicos, uma raça nórdica, simpatizariam com a causa ariana e poderiam até ser persuadidos a aliar-se aos alemães se Churchill pudesse ser eliminado. Um dos mentores de Hess, Karl Haushofer, reforçou essa ideia de contar a Hess o sonho que teve. No sonho, ele viu Hess caminhando através de um castelo escocês com tapeçarias penduradas nas paredes, trazendo a paz entre a Alemanha e a Grã-Bretanha. Em complemento da profecia, a astrologia também faria seu papel na decisão de Hess de realizar o voo. Rudolf Hess, juntamente com Himmler, era provavelmente o nazista, o líder nazista mais interessado em astrologia. Ele a aceitava totalmente. Astrólogo e amigo íntimo Ernst Schulz-Strauhaus elaborou um horóscopo para o vice-Führer que revelava um arranjo planetário auspicioso. Em 10 de maio de 1941, haveria um alinhamento astronômico particularmente poderoso. Havia basicamente 6 planetas em Touro e uma lua cheia exatamente do lado oposto do zodíaco em Escorpião. E de acordo com a tradição astrológica, quando se apresenta essa conjunção, ocorrem grandes mudanças nas relações globais. E, portanto, era razoável assumir que o dia 10 de maio de 1941 poderia ser o dia da virada da guerra. Sempre houve dúvidas se Hess teria voado para a Escócia, baseado em orientação astrológica. Mas documentos recentemente descobertos, escritos por Hess na prisão, na Inglaterra, incluem uma carta à sua mãe. Nela, ele a pede que documente em cartório um registro do sonho de Karl Haushofer e o horóscopo elaborado por Schulz-Strauhaus. Antes de Hess realizar o voo, acreditava-se que ele conferenciou com o Führer. 6 dias antes do meu pai voar, houve uma conversa entre Hitler e meu pai que durou 4 horas. Ninguém sabe do que eles falaram. Só sabemos que, quando as 4 horas se passaram, meu pai e Hitler saíram da sala e Hitler vinha com um braço em volta dos ombros do meu pai e ele disse: Hess, você sempre foi e continua sendo um sujeito muito teimoso. Foi uma despedida muito amigável. Quaisquer que tenham sido as palavras trocadas entre Hitler e Hess às 5h45 da tarde de 10 de maio de 1941, Hess subiu num caça Messerschmitt e rumou para a Escócia. Seu plano era encontrar-se com o Duque de Hamilton, um homem que conhecera através de Karl Haushofer. Hess pretendia usar o Duque para evitar Churchill e estabelecer a paz diretamente com o rei da Inglaterra. Tendo escrito antecipadamente várias cartas ao Duque, Hess esperava uma calorosa recepção. Mas as cartas que ele enviou ao meu pai foram naturalmente interceptadas pelo serviço secreto. Em vez de um comitê de boas-vindas ao penetrar o espaço aéreo britânico, Hess foi abatido pela RAF e forçado a saltar. Ele se feriu saindo do avião, certamente machucou-se ao aterrissar. Ele queria ser capturado e pensou que seria conduzido direto ao meu pai, bastando dizer que desejava vê-lo. Hess foi descoberto por uma família escocesa mostrada aqui em sua fazenda onde o avião caiu. Hess dizia ter uma mensagem muito importante para o Duque de Hamilton. Mas a princípio eles se recusaram a acreditar que esse homem que caíra de paraquedas em sua propriedade era o vice-Führer do Terceiro Reich. Foi dito a meu pai que o piloto alemão havia aterrissado e que estava solicitando ver o Duque de Hamilton. Meu pai foi e viu o prisioneiro, que se apresentou como Hess. Foi muito engraçado porque meu pai foi ver Churchill
E quando foi conduzido ao grande homem, este estava preparado aquela noite para relaxar e assistir a um filme dos irmãos Marx. Churchill não conseguia acreditar naquilo. Acho que suas palavras foram: "Você está querendo me dizer que o vice-Führer está em nossas mãos?" E quando meu pai disse: "Creio que é esse o caso", ele disse: "Bem, com Hess ou sem Hess, eu ainda assim vou assistir o filme dos irmãos Marx." A estranha reação de Churchill ao voo de Hess permanece sem explicação. Uma grande parte da informação sobre os estranhos acontecimentos de maio de 1941 permanece confidencial nos arquivos britânicos. A reação de Hitler permanece igualmente enigmática. Bem, a reação de Hitler ao voo de Hess foi uma de suas maiores representações. Ele encenou uma tremenda surpresa, choque, horror e tudo mais. Quando ficou evidente que a missão de Hess havia falhado, então, naturalmente, soltaram toda aquela propaganda dizendo que Hess era um louco solitário. Fez tudo aquilo por conta própria e que tinha, sabe, alguns parafusos a menos. Hitler atribuiu aos astrólogos de Hess toda a culpa pelo episódio. Em decorrência, o ministro da propaganda nazista emitiu um decreto chamado Ato Hess, em que proibia a prática pública de quaisquer ciências ocultas, incluindo a astrologia. O resultado trouxe mais pressão às atividades dos astrólogos, que, em última análise, foram indicados no Ato Hess, um mês após o voo de Hess. Eles prenderam todos os astrólogos proeminentes que conheciam e os levaram para interrogatório. Os astrólogos presos sob o Ato Hess foram tratados de formas diferentes, dependendo da sua utilidade para o Reich. Aqueles que já trabalhavam para Himmler foram libertados imediatamente com a permissão de continuar com seus trabalhos. Durante esse período, Himmler entrou em contato com um dos maiores astrólogos da Alemanha, Wilhelm Wulff. Ao ser preso, juntamente com todos os demais astrólogos, Wulff começou ele próprio a falar com os guardas sobre os seus horóscopos. Depois, Wulff começou a elaborar horóscopos para o general Schellenberg, que era o chefe da contra-inteligência subordinado a Himmler. Walter Schellenberg era chefe do serviço secreto político que fazia parte da SS. Era meu chefe e meu amigo. Schellenberg não acreditava em astrologia, mas ele a usou. Quando Schellenberg queria discutir algum assunto com Himmler, ele explicava que um astrólogo havia predito essa questão. Em 1943, Wulff previu que Hitler sobreviveria a um grande perigo no dia 20 de junho de 1944, que ficaria doente em novembro de 1944 e que morreria misteriosamente antes de 7 de maio de 1945. Devido a estas previsões, Wulff tornou-se o astrólogo particular de Himmler e um dos seus colaboradores de maior confiança. Todas essas previsões vieram a se concretizar. Durante um interrogatório pós-guerra feito pelos aliados, Schellenberg admitiu ter usado Wulff para se promover. Ele acreditava que a influência de Wulff tinha muito peso junto a Himmler. Quando eu ainda estava na prisão com Schellenberg durante os julgamentos de Nuremberg, ainda falávamos a respeito. E Schellenberg tinha muito orgulho da sua influência sobre Himmler, através de Wulff. De acordo com o depoimento de Schellenberg, durante as últimas semanas da guerra, Himmler tornou-se obcecado com a previsão astrológica de um golpe, quando as estrelas sugeriram que poderia ser bem sucedido em depor o Führer. Era final de abril de 1945, quando as tropas soviéticas já estavam cercando Berlim e já haviam penetrado na periferia. Portanto, a guerra já estava praticamente perdida.
Himmler lembrou-se de uma conversa que havia tido tempos antes com Wolff, na qual ele lhe dissera que a Alemanha sofreria algum desastre até 1945. Lendo o mapa de Hitler, Wolff viu uma configuração planetária que indicava uma derrocada. Wolff e Schellenberg continuaram incitando Himmler a depor Hitler e assumir ele próprio a liderança do Reich agonizante. Ambos, Schellenberg e Himmler, tentaram bajular os aliados e, curiosamente, nos últimos dias da guerra, num encontro entre Himmler e um representante do Congresso Judaico Mundial, Wolff, como astrólogo de Himmler, estava presente. Himmler aparentemente concordou que não deveria mais haver extermínios de judeus. Apesar da ordem de Hitler de continuar com os extermínios até o fim, Wolff foi fundamental em convencer Himmler a parar com a matança temporariamente. Após adotar essa medida, Himmler parecia estar pronto para desfechar seu golpe de Estado. Mas, por fim, seu receio e lealdade ao Führer o impediram de tomar o poder. Himmler manteve as esperanças de que alguma força mística do destino alteraria a derrota iminente. Himmler também mostrava muito interesse nas comparações históricas entre a situação de meados dos anos 40 e períodos históricos prévios. Ele lembrou-se da Grande Guerra anterior entre a Alemanha e Rússia, a Guerra dos 7 Anos, travada entre Frederico o Grande da Prússia e os russos. Dizia-se então que a sorte teria mudado de mãos quando a czarina russa Elizabeth morreu. Em abril de 1945, o presidente Roosevelt morreu e Himmler interpretou isso como um sinal de que a história estava prestes a se repetir e a Alemanha iria se salvar. Duas semanas depois, Goebbels e toda a sua família refugiaram-se com Adolf Hitler no bunker particular do Führer. Em 30 de abril, Adolf Hitler e sua noiva Eva Braun suicidaram-se. Goebbels envenenou seus 6 filhos e em seguida atirou na mulher e em si próprio. Vestido como um soldado alemão comum, Heinrich Himmler quase conseguiu escapar. Foi preso pelos britânicos, mas durante o exame clínico mordeu uma cápsula de cianureto que mantinha na boca. Às 23h04 do dia 23 de maio, o Reichsführer, que invocava forças ocultas para servir a glória ariana, estava morto. Em novembro de 1945, vários líderes nazistas foram levados a julgamento pelos aliados em Nuremberg. Rudolf Hess foi condenado à prisão perpétua. Morreu na prisão aos 93 anos de idade. O ocultista Alfred Rosenberg foi considerado culpado de crimes contra a humanidade e enforcado em outubro de 1946. O Terceiro Reich, que deveria ter a duração de 1000 anos, encerrou-se em apenas 12. Quase 50 milhões haviam morrido. Entre eles, por ironia, a primeira geração da chamada raça-mãe de Hitler, aqueles que deveriam ser os pais das gerações subsequentes de super-homens arianos. Através da história, a mitologia sempre teve uma poderosa influência sobre a mente humana. Todas as culturas foram movidas por mitos. Porém, na Alemanha nazista, a ligação entre objetivos políticos e mitologia corrompida
levaram a uma crueldade sem paralelo na história. Versão brasileira, DPN Santos.